O livro de Enoque, parte 7, capítulo 88. Então um daqueles 4 foi para as vacas brancas, e ensinou a elas um mistério. Enquanto as vacas estavam tremendo, ele nasceu e tornou-se um homem, e fabricou para si um grande barco. Nele ele habitou, e 3 vacas habitaram com ele naquele barco, que os cobriu. Noé, Sem, Cão e Jafé. Novamente eu elevei meus olhos para o céu, e vi um oponente telhado. Acima dele havia 7 cataratas, que derramavam numa certa vila muita água. Novamente eu olhei, e vi que haviam fontes abertas na terra naquela grande vila. A água começou a ferver, e elevar-se sobre a terra, de modo que a vila não foi vista, enquanto todo o solo foi coberto com água. Muita água saiu dela, escuridão e nuvens. Então eu examinei a altura desta água, e ela estava elevada acima da vila. Ela fluiu sobre a vila, e ficou mais alta do que a terra. Então todas as vacas que estavam juntas lá, enquanto eu olhava para elas, foram submersas, tragadas, e destruídas na água. Mas o barco flutuou sobre ela. Todas as vacas, os elefantes, os camelos, e os asnos foram afogados na terra, e todo o gado. Eu não pude vê-los. Nem eles foram capazes de fugir, mas pereceram, e afundaram no abismo. Novamente eu vi numa missão até aquelas cataratas foram removidas daquele elevado telhado, e as fontes da terra se tornaram equalizadas, enquanto outros abismos foram abertos, para os quais as águas começaram a descer, até a terra seca aparecer. O barco permaneceu na terra, a escuridão retrocedeu, e se tornou em luz. Então a vaca branca, que se tornou num homem, saiu do barco, e 3 vacas com ele. Uma das 3 vacas era branca, assemelhando-se àquela vaca. Uma delas era vermelha como sangue, e uma delas era negra. E a vaca branca deixou-as. Então feras selvagens e pássaros começaram a surgir. De todos esses tipos diferentes reuniram-se: leões, tigres, lobos, cães, javalis selvagens, raposas, coelhos e porcos, corujas, corvos e milhafres. Então a vaca branca nasceu no meio deles. Abraão. E eles começaram a morder um ao outro, enquanto a vaca branca, que havia nascido no meio deles, trouxe um asno selvagem e uma vaca branca ao mesmo tempo, e depois daquele muitos asnos selvagens. Então a vaca branca, a qual nasceu, deu uma porca negra selvagem e um cordeiro branco. Isaque, Esaú e Jacó. Aquela porca selvagem também deu muitos suínos. E aquele cordeiro deu 12 cordeiros. Os 12 patriarcas. Quando aqueles 12 cordeiros cresceram, eles entregaram um deles aos asnos. José. Os midianitas. Novamente aqueles asnos entregaram aquele cordeiro aos lobos, os egípcios. E ele cresceu no meio deles. Então o Senhor trouxe as outras 12 ovelhas, para que pudessem habitar e alimentar-se com ele no meio dos lobos. Eles multiplicaram-se, e houve abundância de pastos para eles. Mas os lobos começaram a ficar amedrontados e oprimiram-nos enquanto eles destruíam seus jovens. E eles deixaram seu jovem em torrentes de água profunda. Então as ovelhas começaram a clamar por causa de seus filhos, e fugiram para refugiar ao seu senhor. Entretanto, que foi salvo, escapou e foi para os asnos selvagens. Moisés. Eu vi a ovelha gemendo, chorando, e implorando ao seu senhor com todo o seu poder, até que o senhor das ovelhas desceu a sua voz da sua elevada habitação, foi a eles, e examinou-as. Ele chamou aquela ovelha que foi secretamente furtada dos lobos, e disse-lhe para fazer os lobos entenderem que eles não deviam tocar as ovelhas. Então aquela ovelha foi aos lobos com a palavra do Senhor, quando o outro o encontrou, e continuou com ele. Arão. Ambos entraram junto na habitação dos lobos, e conversando com eles fizeram-nos entender, que daí em diante eles não deviam tocar nas ovelhas. Depois disso eu percebi os lobos prevalecendo grandemente sobre as ovelhas com toda a sua força. O rebanho clamou, e seu senhor veio até eles. Ele começou a ferir os lobos, que começaram uma grave lamentação, mas as ovelhas ficaram silentes, nem daquele tempo elas clamaram. Então eu olhei para elas, até elas apartarem-se dos lobos. Os olhos dos lobos estavam cegos, os quais saíram e seguiram-nas com todo o seu poder. Mas o Senhor das ovelhas continuou com elas, e as conduziu. Todo o seu rebanho o seguiu. Seu semblante ficou terrível e esplêndido, e glorioso era seu aspecto. Então os lobos começaram a seguir as ovelhas, até que eles as alcançaram num certo lago de água, o Mar Vermelho. Então aquele lago ficou dividido,
a água erguendo-se em ambos os lados diante de sua face. E enquanto seu senhor estava conduzindo-as, ele colocou-se entre elas e os lobos. Os lobos, entretanto, não perceberam as ovelhas, mas foram no meio do lago, seguindo-as, e correndo atrás delas no lago de água. Mas quando eles viram o senhor das ovelhas, eles voltaram para fugir de diante de sua face. Então a água do lago retornou, e repentinamente, de acordo com a sua natureza, ela se tornou cheia, e levantou-se, até que cobriu os lobos. E eu vi que todos eles que haviam seguido as ovelhas pereceram e foram afogados. Mas as ovelhas passaram sobre esta água, continuando para o deserto, que estava sem água e grama. E eles começaram a abrir seus olhos e a ver. Então eu vi o senhor das ovelhas examinando-as, e dando-lhes água e grama. As ovelhas já mencionadas continuavam com elas, e conduzindo-as. E quando ele tinha subido ao topo de uma alta rocha, o senhor das ovelhas enviou a elas. Depois disso eu vi seu senhor colocado diante delas, com um aspecto terrível e severo. E quando elas o viram, elas ficaram amedrontadas com seu semblante. Todas elas ficaram alarmadas, e tremeram. Elas clamaram para aquela ovelha, e para aquela outra ovelha que estava com ele, e o qual estava no meio delas, dizendo: nós somos capazes de permanecer diante do nosso Senhor, ou de olhar para ele. Então aquela ovelha que os conduziu saiu, e subiu ao topo da rocha, enquanto as ovelhas que restaram começaram a ficar cegas, e a vagar pelo caminho que ele lhes havia mostrado, mas ele não soube. Seu senhor, entretanto, estava movido de grande indignação contra eles, e quando aquela ovelha soube o que havia acontecido, ele desceu do topo da rocha, e veio a eles, descobriu que havia muitos, que se tornaram cegos, e tinham desviado de seu caminho. Tão logo elas viram-no, temeram, e tremeram na sua presença, e ficaram desejosos de retornar ao seu rebanho. Então aquela ovelha, tomando consigo outra ovelha, foi àqueles que tinham se perdido. E depois disso começou a matá-los. Eles ficaram aflitos ao seu semblante. Então ele fez com que aqueles que tinham se desviado retornassem, os quais voltaram para seu rebanho. Eu igualmente vi naquela visão, que esta ovelha se tornou num homem, construiu uma casa para o senhor do rebanho, e fez todos eles ficarem na casa. Uma casa. Um tabernáculo. Eu vi também que aquela ovelha que procedeu a encontrar esta ovelha, seu condutor, morreu. Eu vi também que toda a grande ovelha pereceu, enquanto que as menores subiram ao seu lugar, entraram num pasto, e aproximaram-se de um rio de água. O rio Jordão. Então aquela ovelha, seu condutor, que se tornou num homem, foi separado delas, e morreu. Todo o rebanho procurou por ele, e clamou por ele com amarga lamentação. Eu vi também que eles cessaram de clamar por aquela ovelha e passaram sobre o rio de água. E que lá se levantou outra ovelha, todas de quem as conduziu, em vez daqueles que foram mortos, os quais tinham previamente conduzindo-as. Os juízes de Israel. Então eu vi que aquela ovelha entrou a um agradável lugar, e um deleitável e glorioso território. Eu vi também que eles ficaram satisfeitos, que sua casa estava no meio daquele deleitável território, e que algumas vezes seus olhos estavam abertos, e que algumas vezes eles ficavam cegos, até que outra ovelha se levantou e conduziu-as. Ele trouxe-os todos de volta, e seus olhos foram abertos. Samuel. Então cães, lobos, e javalis selvagens devoraram-nos, até novamente outra ovelha levantar, o mestre do rebanho, um outro carneiro, para conduzi-los. Este carneiro começou a chifrar em todo lado aqueles cães, lobos, javalis selvagens, até que todos eles pereceram. Saul, seus olhos, e viu o carneiro no meio deles, os quais tinham deixado de lado sua glória. E ele começou a ferir o rebanho, pisando sobre eles, e comportando-se sem dignidade. Então seu senhor enviou a antiga ovelha novamente, e levantou para ser um carneiro, e para conduzi-las no lugar daquela ovelha que tinha deixado de lado sua glória. Davi, indo então a ele, e conversando com ele só, ele levantou o carneiro, e fez dele um príncipe e líder do rebanho. Todo o tempo aqueles cães aborreceram a ovelha, os filisteus. O primeiro carneiro pagou respeito a este último carneiro. Então o último carneiro levantou e fugiu de diante de sua face. E eu vi que aqueles cães fizeram o primeiro carneiro cair. Mas o último carneiro levantou, e conduziu o carneiro menor. Aquele carneiro também gerou muitas ovelhas, e morreu. Então houve uma ovelha menor, outro carneiro, no lugar dele, que se tornou um príncipe e líder, conduzindo o rebanho.
Salomão. E a ovelha aumentou de tamanho, e multiplicou. E todos os cães, lobos, e javalis selvagens temeram, e fugiram dele. Aquele carneiro também golpeou e matou todas as bestas feras, de modo que eles não pudessem novamente prevalecer no meio das ovelhas, que em nenhum tempo arrebate-as. E aquela casa foi feita grande e larga, uma imponente torre sendo construída sobre ela pelas ovelhas, para o Senhor das ovelhas. A casa era baixa, mas a torre era elevada e muito alta. Então o Senhor das ovelhas colocou-se sobre a torre, e fez uma mesa cheia aproximar-se diante dele. Novamente eu vi que aquela ovelha se perdeu, e foi para vários caminhos, esquecendo-se daquela sua casa, e que seu Senhor chamou alguns entre eles, os quais ele enviou a eles os profetas. Mas a estes as ovelhas começaram a matar. E quando um deles foi salvo da matança, ele saltou, e clamou contra aqueles que estavam desejosos de matá-los. Elias. Mas o Senhor das ovelhas livrou-o das suas mãos, e o fez subir a ele, e permanecer com ele. Ele enviou muitos outros a elas, para testificar, e com lamentações para clamar contra eles. Novamente eu vi, quando alguns deles esqueceram a casa do seu Senhor, e sua torre, vagando em todos os lugares, e crescendo cegos, eu vi que o Senhor das ovelhas fez uma grande matança entre eles em suas pastagens, até que eles clamaram a ele em consequência da matança. Então ele apartou-as do lugar de sua habitação, e os deixou no poder dos leões, tigres, lobos, e da zebite, e ao poder das raposas, e de todo animal. Zebite, hiena. E os animais selvagens começaram a despedaçá-los. Eu vi, também, que eles esqueceram a casa de seus pais, e sua torre, dando-os todos ao poder dos leões para despedaçá-los e devorá-los, até o poder de todo animal. Então eu comecei a clamar com todo o meu poder, implorando ao Senhor das ovelhas, e mostrando-lhe como as ovelhas eram devoradas por todos os animais de rapina. Mas ele olhou em silêncio, regozijando-se de que elas fossem devoradas, engolidas e carregadas, e deixando-as ao poder de todo animal por comida. Ele chamou também 70 pastores, e ordenou-os para que eles possam cuidar delas, dizendo a eles e aos seus associados: todos vós, de agora em diante todos vós cuideis das ovelhas, e a todos eu ordeno, fazei, e eu os entrego para as contarem uma a uma. Eu vos direi qual delas serão mortas, a estas destruís. E ele entregou as ovelhas a eles. Então ele chamou a outro, e disse: entende, e cuida de tudo que os pastores farão a estas ovelhas, pois muitas delas perecerão depois que eu ordenei. De todo excesso e matança, que os pastores cometerão, haverá uma conta, como, quantas pereceram pelo meu comando, e quantos eles destruíram por sua própria cabeça. De toda destruição trazida por cada um dos pastores haverá uma contagem, e de acordo com o número eu farei com que um recital seja feito diante de mim, quantas eles destruíram por suas próprias cabeças, e quantas eles entregaram à destruição, para que eu possa ter esse testemunho contra eles, para que eu possa saber todos os seus procedimentos, e que, entregando as ovelhas a eles, eu possa ver o que eles farão, se eles agirão como eu lhes ordenei, ou não. Disto, portanto, eles serão ignorantes, nem farás qualquer explanação a eles, nem os reprovarás, mas haverá uma contagem de toda a destruição feita por eles em suas respectivas estações. Então eles começarão a matar, e a destruir mais do que lhes for ordenado. E eles deixaram as ovelhas sob o poder dos leões, assim que muitos deles foram devorados e engolidos pelos leões e tigres, e javalis selvagens caíram sobre eles para depredá-los. Aquela torre eles queimaram, e derrubaram aquela casa. Então eu me afligi extremamente por causa da torre, e porque a casa das ovelhas foi derrubada. Nem foi, depois disso, capaz de perceber se eles entraram novamente naquela casa. Os pastores igualmente, e seus associados, entregaram-nos a todos os animais selvagens, para que os devorassem. Cada um deles em sua estação, de acordo com seus números, foi entregue, cada um deles, um com o outro, foram descritos num livro, como muitos deles, um com o outro, foram destruídos, num livro. Mas, porém, do que foi ordenado, cada pastor matou e destruiu. Então eu comecei a chorar, e fiquei grandemente indignado, por causa dos pastores. De igual maneira, também vi na visão aquele que escreveu, como ele escreveu destruído pelos pastores, todo dia. Ele subiu, permaneceu, e exibiu cada um de seus livros para o Senhor das ovelhas, contendo tudo o que eles haviam feito,
e tudo o que cada um deles tinha feito, e todos os que eles haviam entregue à destruição. Ele tomou o livro em suas mãos, selou e depositou-o. Depois disso, por 12 horas, os pastores negligenciaram as ordens do Senhor. E eis que 3 das ovelhas separadas chegaram, entraram, e começaram construindo tudo o que estava caído daquela casa. Zorobabel, Josué e Neemias. Mas os javalis selvagens estorvaram-nos, apesar de que eles não prevaleceram. Os samaritanos. Novamente eles começaram a construir como antes, e levantaram aquela torre que foi chamada a Torre Elevada. E novamente eles começaram a colocar diante da torre uma mesa, com todo tipo de pães impuros e sujos sobre ela. Além disso também todas as ovelhas eram cegas, e não podiam ver, como também eram os pastores. Assim elas foram entregues aos pastores para uma grande destruição, que as pisaram sob seus pés, e devoraram-nas. Contudo o seu senhor estava ciente, até que toda a ovelha no campo foi destruída. Os pastores e as ovelhas foram todos mesclados, juntos, mas eles não nos salvaram do poder dos animais. Então aquele que escreveu o livro subiu, exibiu e leu na residência do Senhor das ovelhas. Ele pediu-lhe por eles, e orou, apontando cada ato dos pastores, e testificando diante dele contra todos eles. Então, tomando o livro, ele guardou-o consigo, e apartou-se. Capítulo 89. E eu observei durante o tempo, que assim 37 pastores estiveram inspecionando, todos dos quais terminaram em seus respectivos períodos como o primeiro. Outros então receberam-nos em suas mãos, para que pudessem cuidar delas em seus respectivos períodos, cada pastor em seu próprio período. 37. Um aparente erro para 35, veja verso 7. Os reis de Judá e Israel, Laurence, páginas 139. Depois disso eu vi na visão, que todos os pássaros do céu chegaram, águias, o viveiro, o papagaio e corvos. A águia instruiu a todos. Elas começaram a devorar as ovelhas, a picar seus olhos, e a comer seus corpos. A ovelha então clamou, pois seus corpos foram devorados pelos pássaros. Eu também clamei, e gemi em meu sono contra os pastores que cuidavam do rebanho. E olhei, enquanto as ovelhas eram comidas pelos cães, pelas águias e pelos corvos. Eles não deixaram seus corpos, nem sua pele, nem seus músculos, e somente seus ossos restaram, até seus ossos caíram sobre o chão. E a ovelha ficou diminuída. Eu também observei durante o tempo, que 23 pastores estavam cuidando, os quais completaram seus respectivos períodos, 58 períodos. Os reis da Babilônia, etc., durante e depois do cativeiro. O número de 35 e 23 somam 58, e não 37, como erroneamente é colocado no primeiro verso. Laurence, páginas 139. Então pequenos cordeiros nasceram daquela ovelha branca, que começaram a abrir seus olhos e a ver, chorando pela ovelha. A ovelha, porém, não clamou a eles, nem ouviu o que eles lhe diziam, mas ficou muda, cega e obstinada em maior intensidade. Eu vi na visão que corvos voaram sobre aqueles cordeiros, que eles nos agarraram, e que seguraram um deles, e rasgaram a ovelha em pedaços, e os devoraram. Eu vi também, que chifres cresceram nos cordeiros, e que os corvos pousavam sobre seus chifres. Eu vi, também, que um grande chifre brotou num animal entre as ovelhas, e que seus olhos estavam abertos. Ele olhou para elas. Seus olhos estavam bem abertos, e ele clamava para elas. Então o íbex viu, todos eles correram para ele. O íbex, provavelmente simbolizando Alexandre o Grande, Laurence, página 140. E enquanto isso, todas as águias, os corvos e os papagaios estavam ainda levando a ovelha, voando sobre ela, e devorando-a. A ovelha ficou em silêncio, mas o íbex lamentou e chorou. Então os corvos contenderam, e lutaram com ela. Eles desejaram entre eles quebrar seu chifre, mas eles não prevaleceram contra ele. Eu olhei para eles, até os pastores, as águias, os abutres, e os papagaios vieram, os quais clamaram aos corvos para quebrar o chifre do íbex, para contender com ele, e para matá-lo. Mas ele lutou com eles, e clamou, para que ajuda pudesse vir a ele. Então eu percebi que o homem veio, o que escreveu os nomes dos pastores, o qual subiu diante do Senhor das ovelhas. Ele trouxe assistentes, e fez com que cada um o visse descendo para ajudar o íbex. Eu percebi também que o Senhor das ovelhas veio a elas com ira, enquanto todos aqueles que o viram fugiram,
Todos caíram em seu tabernáculo diante de sua face, enquanto todas as águias, os corvos e papagaios se reuniram e trouxeram com eles todas as ovelhas do campo. Todos vieram juntos e impediram de quebrar o chifre do íbex. Então eu vi aquele homem que escreveu o livro e a palavra do Senhor, abriu o livro da destruição, daquela destruição com os últimos 12 pastores, e o mostrou diante do Senhor das ovelhas, para que eles destruíssem mais do que aqueles que os precederam. Os príncipes nativos de Judá depois de sua libertação do cativeiro sírio. Eu vi também que o Senhor das ovelhas veio a elas, e tomando em sua mão o cetro de sua ira preso na terra, que se dividiu ao meio, enquanto todos os animais e pássaros do céu caíram sobre as ovelhas, e a afundaram na terra, que se fechou sobre eles. Eu vi, também, que uma grande espada foi dada às ovelhas, que saíram contra todos os animais do campo para matá-los. Mas todos os animais e pássaros do céu fugiram de diante da sua face. E eu vi um trono erguido numa terra deleitável, sobre ele sentava-se o Senhor das ovelhas, o qual recebeu todos os livros selados, os quais foram abertos diante dele. Então o Senhor chamou os primeiros 7 brancos, e ordenou-os trazerem diante dele a primeira de todas as estrelas, a qual precedeu as estrelas que se assemelhavam parcialmente à forma de cavalos, a primeira estrela, que caiu primeiro, e eles trouxeram-na diante dele. E ele falou ao homem que escreveu em sua presença, o qual era um dos 7 brancos, dizendo: toma aqueles 70 pastores, aos quais eu entreguei as ovelhas, e os quais recebendo-as mataram mais delas do que ordenei. Eis que, eu os vi todos amarrados, em pé diante dele. Primeiro veio no julgamento das estrelas, que sendo julgadas, e consideradas culpadas, foram para o lugar da punição. Elas foram confinadas a um lugar profundo, e cheio de chamas de pilares de fogo. Então os 70 pastores foram julgados, e considerados culpados, foram confinados às chamas do abismo. Neste tempo igualmente eu vi, que o abismo estava assim aberto no meio da terra, que estava cheia de fogo. E a ela foram trazidas as ovelhas cegas, as quais sendo julgadas, e consideradas culpadas, foram todas confinadas àquele abismo de fogo na terra, e queimaram. O abismo ficava à direita daquela casa. E eu vi as ovelhas queimando, e seus ossos sendo consumidos. Eu fiquei olhando imergir aquela antiga casa, enquanto eles trouxeram seus pilares, cada planta nela, e o marfim ali contido. Eles trouxeram-no para fora, e depositaram-no no lugar ao lado direito da terra. Eu também vi, que o Senhor das ovelhas produziu uma nova casa, grande e mais elevada do que a anterior, a qual ele ligou com o antigo lugar circular. Todos os seus pilares eram novos, e seu mármore novo, também mais abundante do que o antigo mármore, que ele havia trazido. E enquanto todas as ovelhas que foram deixadas no meio dela, todos os animais da terra, e todas as aves do céu, prostraram-se e adoraram-no, implorando a ele, e obedecendo em tudo. Então aqueles 3, que estavam vestidos de branco, e os quais, segurando-me pela minha mão, tinham antes me feito subir, enquanto a mão daquele que falava comigo me segurava, e colocava-me no meio das ovelhas, antes que o julgamento acontecesse. A ovelha era toda branca, com lã longa e pura. Então todas as que tinham perecido, e tinham sido destruídos, todo animal do campo, e toda ave do céu, reuniram-se naquela casa, enquanto o Senhor das ovelhas regozijou-se com grande alegria, porque todas estavam bem, e tinham voltado novamente para sua habitação. E eu vi que elas abaixaram a espada que havia sido dada às ovelhas, e retornou à sua casa, selando-a na presença do Senhor. Todas as ovelhas haviam sido fechadas naquela casa, tinha sido capaz de contê-las, e os olhos de todas foram abertos, contemplando o bondoso. Não houve entre elas quem não o viu. Eu igualmente percebi que a casa era grande, larga e extremamente cheia. Eu vi também, que a vaca branca havia nascido, cujos chifres eram grandes, e que todos os animais do campo, e todas as aves do céu, estavam alarmadas com ele, e imploraram a ele todas as vezes. Então eu vi que a natureza deles foi mudada, e que eles se tornaram vacas brancas, e que o primeiro, o qual estava no meio deles, falou, quando aquela palavra se tornou um grande animal, sobre cuja cabeça havia grandes chifres negros, falou, quando aquela palavra, ou era um touro selvagem, e aquele touro selvagem era. Enquanto o Senhor das ovelhas regozijou-se por causa delas, e de todas as vacas. Eu caí no meio deles, eu acordei, e vi o todo. Esta é a visão que eu vi,
descendo e despertando. Então eu abençoei o Senhor da Justiça, e dei glória a Ele. Depois disso eu chorei abundantemente, não cessaram minhas lágrimas, de modo que eu me tornei incapaz de suportá-lo. Enquanto eu estava olhando, eles fluíram por causa do que eu vi, pois tudo estava vindo e indo, cada circunstância individual com respeito à conduta da humanidade que estava sendo vista por mim. Naquela noite eu relembrei meus sonhos anteriores, e então chorei e me afligi, por causa do que eu tinha visto na visão. Capítulo 90. E agora, meu filho Matusalém, chama para mim todos os teus irmãos, e reúne para mim todos os filhos de tua mãe, pois uma voz me chama, e o Espírito está colocado sobre mim para que eu possa mostrar-te tudo o que te acontecerá para sempre. Então Matusalém foi, chamou-lhes todos de os seus irmãos, e reuniu seus filhos. E conversando com todos seus filhos na verdade, Enoque disse: Ouve, meu filho, toda a palavra de teu pai, e escuta com honradez a voz da minha boca, pois eu gostaria de obter tua atenção, enquanto me dirijo a ti. Meu amado, estejas ligado à integridade, e anda nela. Não te aproximes da integridade com um coração duplo, nem te associes a homens com mente dupla, mas anda, meu filho, em retidão, a qual te conduzirá em bons caminhos, e seja a verdade a tua companhia. Pois eu sei, que opressão existirá e prevalecerá na terra, que no fim grande punição na terra acontecerá, e que haverá uma consumação de toda iniquidade, que será cortada com suas raízes, e toda estrutura que se levantou passará. Iniquidade, entretanto, será renovada novamente, e consumida na terra. Todo ato de crime, e todo ato de opressão e impiedade serão abraçados uma segunda vez. Quanto então à iniquidade, pecado, blasfêmia, tirania, e toda má obra, aumentar, e quando transgressão, impiedade, impureza também aumentar, então sobre eles toda a grande punição será infligida desde o céu. O Santo Senhor irá ira, e sobre eles toda a grande punição do céu será infligida. O Santo Senhor sairá em ira, e com punição, para que possa executar julgamentos sobre a terra. Naqueles dias opressão será cortada em suas raízes, e iniquidade com fraude será erradicada, perecendo de sob o céu. Todo lugar de força será rodeado com seus habitantes, com fogo ele será queimado. Eles serão trazidos de toda a parte da terra, e serão lançados num julgamento de fogo. Eles perecerão em ira, e por um julgamento dominando-os para sempre. Todo lugar de força, ou todos os ídolos das nações. Retidão se levantará do descanso, e sabedoria se levantará, e conferida sobre eles. Então as raízes da iniquidade serão cortadas, pecadores perecerão pela espada, e blasfemadores serão aniquilados em todos os lugares. Aqueles que meditam opressão, e aqueles que blasfemam, pela espada perecerão. E agora, meu filho, eu descreverei e mostrarei a ti o caminho da retidão e o caminho da opressão. Eu novamente os apontarei para ti, para que possas saber o que está por vir. Ouvi agora, meu filho, e anda no caminho da retidão, mas evita aquele da opressão, pois todo o que anda no caminho da iniquidade perecerá para sempre. Capítulo 91. Aquilo que foi escrito por Enoque. Ele escreveu toda esta instrução de sabedoria para todo homem de dignidade, e todo juiz da terra, para todos os meus filhos que habitarão sobre a terra, e para subsequentes gerações, conduzindo-se elevado e pacificamente. Não deixes que teu espírito seja afligido por causa dos tempos, pois o Santo, o Grande, prescreveu um período para tudo. Deixe que os homens justos se levantem do sonho, deixe-os levantar, e prossiga no caminho da retidão, em todos os seus caminhos, e deixe-os avançar em bondade e eterna clemência. Misericórdia será mostrada aos homens justos, sobre eles serão conferidos integridade e poder para sempre. Em bondade e retidão eles existirão, andarão em eterna luz, mas pecado perecerá em eterna escuridão, nem será vista daquele tempo em diante eternamente. Capítulo 92. Depois disto, Enoque começou a falar sobre um livro. E Enoque disse, concernente aos filhos da retidão, concernente aos eleitos do mundo, e concernente à semente da retidão e integridade. Concernente a estas coisas eu falei, e estas coisas explicarei a ti, meu filho, e que sou Enoque. Em consequência daquilo que me foi mostrado, de minha visão eterna e da voz dos santos anjos eu tenho adquirido conhecimento, e da mesa do céu eu adquiri entendimento. Santos anjos. Num texto de Cnã, lê-se guardiões e santos,
denotando claramente guardiões celestiais que não caíram com os iníquos. Melik, página 264. Veja também Daniel 4:13. Um guardião e um santo desceu do céu. Daniel 4:17. Guardiões e santos. Enoque então começou a falar de um livro, e disse: Eu nasci o 7º na primeira semana, enquanto julgamento e retidão esperavam com paciência. Mas depois de mim, na segunda semana, grande iniquidade se levantou, e fraude espalhou-se. Naquela semana o fim do primeiro acontecerá, na qual a humanidade será salva. Humanidade será salva. Ou, o homem será salvo. Mas quando o primeiro é completado, iniquidade crescerá, e durante a segunda semana ele executará o decreto sobre os pecadores. O dilúvio depois do primeiro milênio, no meio do segundo. Depois disso, na terceira semana, durante sua conclusão, o homem da planta dos justos julgamentos será selecionado, e depois dele a planta da retidão virá para sempre. O rei Davi no fim do terceiro milênio, o Messias no fim do quarto milênio. Subsequentemente, na quarta semana, durante sua conclusão, a visão dos santos e dos justos será vista. A ordem de geração após geração tomará lugar, uma habitação será feita para eles. Então na quinta semana, durante sua conclusão, a casa da glória e da dominação será erigida para sempre. O estabelecimento e construção da igreja através do quinto e do sexto milênio. Depois disso, na sexta semana, todos aqueles que existirem nele serão escurecidos, os corações de todos eles estarão esquecidos da sabedoria, e nele um homem se levantará e virá. O Messias no fim do sexto milênio. E durante sua conclusão ele queimará a casa do domínio com fogo, e toda a raça da raiz eleita e será dispersa. A destruição de Jerusalém e o desembolso daqueles que habitam naquela terra no fim do sexto, e no começo do sétimo milênio. Depois disso, na sétima semana, uma geração perversa se levantará, abundantes serão seus feitos, e todos os seus feitos perversos. Durante sua conclusão, os justos serão selecionados dentre a eterna semente da justiça eterna, e a eles será dado a doutrina de sua criação. Depois haverá outra semana, a oitava, da retidão, para a qual será dada uma espada para executar julgamento e justiça sobre todos os opressores. O começo do oitavo milênio. Os pecadores serão entregues nas mãos dos justos, os quais durante sua conclusão adquirirão habitações para sua retidão, e a casa do grande rei será estabelecida para celebrações para sempre. Depois disso, na nona semana, o julgamento da retidão será revelado para todo o mundo. Toda obra de maldade desaparecerá de toda a terra, o mundo será marcado para destruição, e todos os homens estarão atentos ao caminho da integridade. E depois disso, no sétimo dia da 10ª semana, haverá um eterno julgamento, que será executado sobre os sentinelas, e um eterno céu espaçoso brotará no meio dos anjos. O antigo céu se apartará e passará, um novo céu aparecerá, e os poderes celestiais brilharão com esplendor para sempre. Depois, igualmente haverá muitas semanas, que existirão em extrema bondade e retidão. O pecado nem será nomeado lá para sempre e sempre. Quem haverá lá, de todos os filhos dos homens, capaz de ouvir a voz dos santos sem emoção? Quem haverá, capaz de pensar seus próprios pensamentos? Quem será capaz de contemplar toda a obra do céu? Quem, de compreender os feitos do céu? Ele poderá ver sua animação, mas não seu espírito. Ele pode ser capaz de conversar a respeito dele, mas não de saber sobre ele. Ele poderá ver todas as fronteiras destas coisas, e meditar sobre elas, mas ele não pode fazer nada iguais a elas. Qual, de todos os homens, é capaz de entender a largura e o comprimento da terra? Por quem tem sido visto as dimensões de todas estas coisas? Todo homem que é capaz de compreender a extensão do céu, qual é a sua elevação, e pelo que ele é apoiado? Quais são os números das estrelas, e onde todas as luminárias ficam no descanso? Continua.